Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer-lhe as explicações que já tem dado e, naturalmente, já muito foi aqui dito e, portanto, nós queríamos só esmiuçar algumas das coisas que já foram aqui abordadas. E começava já quase pela parte final das perguntas que o Partido Social Democrata estava aqui a referir. E a propósito das duas possibilidades de acordo que já estiveram em cima da mesa. Das suas respostas, pelo menos para mim, não ficou claro quem é que estava a negociar do outro lado. Da parte da Empordef e, portanto, liderando as negociações, estava o Dr. Eduardo Carvalho, administrador cooperador financeiro. Da parte dos estaleiros Viana, o Dr. José Serra, administrador cooperador financeiro. Em ambos os acordos. E já foi um pouco a pergunta que a minha colega, a deputada Mónica Ferro, lhe fez, mas eu voltava a reiterar. Não tem mesmo, consigo, já percebi que não, e de memória também presumo, não tem mesmo a indicação de quais eram os termos dos vários acordos. E se não tendo aqui, será possível fazer-nos chegar. Pois, esses acordos na prática acabaram por não existir, ou seja, na prática o que nós podemos dizer é que houve negociações e que houve a definição de um possível acordo. Acordo em termos de formais nunca existiu, ou seja, são negociações transcritas com as obrigações, mas não chegou a haver acordo de facto, ou seja, formalmente nunca houve nada. O acordo, portanto, falava do capital em dívida, falava dos juros e falava de custas. E, portanto, uma das coisas que me lembro é que havia uma partilha das custas, foi um dos pontos de consenso. E, como lhe disse, o aspecto mais importante deste acordo, que me parece mais fundamental, é que resolvia este atraso de uma vez por todas e estava adequado às disponibilidades de tesouraria dos estaleiros de Viana, ou seja, o primeiro acordo que foi feito 4 a 5 meses antes do segundo estipulava pagamentos e prazos completamente distintos do segundo, como é óbvio. Não sei se recorda, vamos fazer aqui uma pergunta. Mantinha-se exatamente o mesmo montante que estava previamente acordado em termos financeiros e havia só no fundo um rescalonamento dos pagamentos? Sim, o segundo era exatamente nesse sentido, era só o trabalho que tínhamos feito para o primeiro adequá-lo ao novo tempo, digamos assim. Muito bem. Eventualmente teremos cá chamar novamente a administração da Empordef, em genérico, ou estes negociantes em específico, porque de facto nós tivemos aqui o Presidente da Empordef, mas não nos referiu esse grau de detalhe e de quase pré-compromisso que existiu. E a propósito do... Peço desculpa de interromper, mas o grau de detalhe vai ao ponto em qualquer uma das perspectivas da acordo ter sido entregue 500 mil euros, que seria a primeira prestação de cada acordo. Portanto, o grau de detalhe e de compromisso vai a este ponto. Nós recebemos 500 mil euros com a primeira perspectiva de acordo e depois não foi possível, redefinimos o acordo, voltámos a receber 500 mil como primeiro sinal, novamente, da primeira prestação desse acordo. E voltámos a não ter acordo formalizado. Com mais 20 ou 30 acordos, pode ser que já receba um montante em dívida. A propósito do Presidente da Empordef e de outros Presidentes dos estaleiros navais Viana do Castelo, eles referiram por várias vezes aqui nesta Comissão de Inquérito que foram feitas variadíssimas alterações à construção do navio, mas que nunca foram passadas a escrito a esmagadora maioria dessas alterações. Enquanto o Presidente da Atlantic Line confirma esses factos? Sr. Deputado, eu não vim preparado com essa questão dos aditamentos, mas posso lhe dar nota. Eu trouxe aqui só pequenos extratos do relatório do Tribunal de Contas. E o relatório do Tribunal de Contas é muito claro a referir os 4 aditamentos
aliás, diz aqui, eu posso-lhe transcrever, as alterações introduzidas no número 1, no primeiro e quarto aditamentos e primeiro e terceiro, o Tribunal de Contas, na inspeção que fez à Atlantic Line, encontrou estes aditamentos e deles dá conta no seu relatório. Aliás, mesmo o quadro resumo das características iniciais e finais dos dois navios reflete os aditamentos, ou seja, eu não percebo que eles não existam, porque o Tribunal de Contas na Atlantic Line encontrou-os e reflete-os no seu relatório. Eu não tenho o relatório aqui completo, que é um documento extenso, mas esta partezinha aqui que ele diz já lhe dá a entender que é o primeiro e quarto e é o primeiro e terceiro, portanto, obviamente que terão encontrado os 4 e os 3 de um e outro navio, respectivamente. Eu já lá gostava de ir aos aditamentos também, mas a minha pergunta era para além dos aditamentos. Ou seja, o que me está a dizer é que foi tudo passado a escrito? Toda e qualquer alteração que foi feita durante a construção foi passada a escrito? O Sr. Deputado, é um pouco a altura de voltar ao início. Eu não estava. Agora, tudo o que tem reflexo no preço final está pasmado em aditamentos. Portanto, não sei que mais lhe diga. Os aditamentos são claros quanto ao que está em causa. Um deles, como já referi, é só um acerto do prazo de pagamento, do timing de pagamento, um dos acertos do 258, e, portanto, estão refletidos no preço e na revisão das características dos navios. E não sabe se eventuais alterações na construção que não tivessem reflexos no preço por os estaleiros navais assim não terem quantificado, se foram feitas sem serem passadas a escrito? Não faço a mínima ideia. O que vejo são documentos e factos, mas não há nada. Muito bem. Deixe-me dizer-lhe que acho algo estranho essa ausência de resposta, porque exatamente pelo facto de haverem alterações não passadas a escrito é que, do meu ponto de vista, até fortaleceria, em caso diferente, uma posição da Atlantic Line. Voltando ao início, em termos daquilo que referiu, que foi, no fundo, o início da construção e dessas definições. Nós temos tido aqui muitas perguntas e muita conversa a propósito deste assunto e, portanto, eu gostava de ter, no sentido de esclarecer tudo aquilo que tem sido falado, a posição da Atlantic Line, se souber responder, sobre 2 ou 3 matérias muito específicas. Em primeiro lugar, quem é que decidiu a construção destes navios? Depois, quem é que aprovou essa primeira memória descritiva ou estudo prévio, e quem é que aprovou a contratação do intermediário da SCMA que há pouco referiu? E depois, posteriormente, ao longo da construção, quem é que foi aprovando as sucessivas alterações e aprovando os sucessivos pedidos que foram sendo feitos de alteração àquilo que estava projetado e àquilo que ia sendo construído? Obrigado, Sr. Deputado. Algumas destas coisas, como imagina, tenho alguma dificuldade em responder com um grau de certeza que provavelmente o satisfizesse. De qualquer forma, quem decidiu a construção foi a Atlantic Line e, portanto, foi a Atlantic Line que lançou um concurso com um determinado objetivo, ter 2 navios com características diferentes, o maior e o mais pequeno. As primeiras memórias descritivas tiveram como base o pré-desenho contratado da SCMA. E, portanto, que é a única contratação que a Atlantic Line faz com a SCMA é para conceber esses 2 navios e dar as memórias descritivas base para o lançamento do concurso. A aprovação dos pedidos de alteração, pois eu não os tenho assim tão presentes quanto isso, mas todos eles foram passados a escrito e, portanto, formalizados entre a Administração dos Estaleiros de Viana e a Atlantic Line.
Porquê é que contrataram a SCMA? Porque se eu depreendi há pouco das respostas que deu a perguntas de colegas meus, que eles estavam um bocadinho como os estaleiros navais Viana do Castelo, também não sabiam fazer o projeto nem construir o projeto. A Atlantic Line diretamente não conseguia contratar um projetista? Não lhe sei responder a isso. Eu penso que será uma questão de procurement e de pensar que a SCMA teria capacidade de encontrar um projetista mais rapidamente do que a Atlantic Line per si. A estrutura da Atlantic Line era muito pequena na altura, mas não lhe sei responder com a precisão que gostariam. Quando a Petrobalt foi contratada para fazer o projeto, eles entendiam desse acordo que provavelmente não viriam a ser contratados mais pelos estaleiros navais Viana do Castelo? Não sei, quer dizer, na prática o contrato com a Petrobalt é feito pela SCMA subcontratando o que a Atlantic Line tinha contratado. Daí para a frente, não sei se a Petrobalt teria alguma expectativa de continuar o trabalho ou não. O que eu sei é que essa decisão é tomada pelos estaleiros de Viana do Castelo. Eu fiz-lhe essa pergunta só porque achei estranho que depois o modelo que aferia os testes e a qualidade do projeto e da velocidade tivesse sido posteriormente destruído. Só uma última pergunta e depois passo ao meu colega Jorge Fão. Acha mesmo verosímil, digamos assim, e não estou a colocar o ONS na Atlantic Line, eu já percebi e até concordo que o ONS tenha sido os estaleiros viagens navais de Viana do Castelo, mas acha mesmo verosímil que tantas alterações em termos de projeto e de estabilidade depois não tivessem implicação na velocidade? Eu também não sou engenheiro naval, mas uma das conclusões desta comissão de inquérito na Assembleia é que as alterações solicitadas pela Atlantic Line implicariam cerca de 20 toneladas, eu penso que isso até é referido por um dos intervenientes, ou dos inquiridos, e como tal, no navio desta capacidade não teria impactos, pelo menos não teria o impacto substancial na velocidade. Aliás, é referido pelos próprios presidentes do Conselho de Administração dos Estaleiros de Viana, que a folga que imaginavam ter em termos de velocidade os despreocupou quanto às alterações solicitadas pela Atlantic Line, ou seja, o erro base é terem acreditado que o navio poderia dar à volta de 21 nós, com base nos testes feitos. E, portanto, precisando só de dar 21 para 19, 2 nós numa construção é muito. E, portanto, esse descanso é que os terá induzido em erro e, eventualmente, não ter questionado nada do que era solicitado pela Atlantic Line. Portanto, não se pode aferir que haja uma relação efetiva na velocidade.